aqui, o nosso advogado já chegou, gente. E hoje vamos falar sobre um assunto, né, que está em alta e é possível regulamentação, né, dos motoristas. Isso mesmo, tá, gente? Você que está aí em casa, né, já pode estar participando junto com a gente, né, do nosso programa. Você que está aí, né, que é motorista de aplicativo, pode também estar tirando dúvidas sobre o assunto. Hoje eu estou recebendo nosso advogado Renan Albuquerque para a gente conversar e bater um papo sobre isso. Você pode mandar através do nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o WhatsApp para você mandar sua pergunta, caso você tiver. É o 981733660, tá, gente? E aí, tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Um prazer falar com você, falar com todos também, para a gente tirar essas dúvidas e explicar um pouco desse novo procedimento, não é? É verdade. Vamos lá, o que muda com a regulamentação do trabalho dos motoristas dos aplicativos? Perfeito. Inicialmente, precisamos explicar algumas coisas. Hoje, nós temos uma regulamentação no nosso país de aplicativos de entrega, aplicativos de motoristas. Então, assim, a gente ainda não tem uma regulamentação desse funcionário. Nem digo funcionário porque não temos uma definição ainda da atividade. Qual é a busca atual? Hoje, a busca é realmente realizar uma regulamentação da atividade que ele exerce, que é uma atividade remunerada, que não existe nenhuma lei própria quanto a isso. Ou seja, precisamos analisar quais as atividades, se haverá contribuição, se não haverá contribuição. Então, esse projeto de lei, ele constitui isso, buscar uma regulamentação, saber se nós teremos uma contribuição do INSS, se o aplicativo vai auxiliar, se a gente vai poder vislumbrar isso do trabalhador, diretamente do trabalhador, se será um contrato de profissional autônomo, profissional liberal, não tem essa definição ainda. Então, no projeto de lei que está sendo construído, nós ainda não temos nenhum projeto estruturado pelo atual governo, justamente seria para essa finalidade, para preparar, para alinhar a regulamentação real do trabalhador que utiliza o meio do aplicativo. Às vezes dou alguns exemplos do iFood, o Uber, o 99, para que ele possa saber a contribuição será a obrigação dele, se é a obrigação do aplicativo, será em conjunto, qual o procedimento. Então, a busca é mudar isso, concluir isso, qual seria a melhor forma de ajuste do aplicativo e do trabalhador. Esse projeto de lei também ele vai servir para os motoboys? Sim, a finalidade principal aconteceu com a manifestação dos motoboys. A quantidade, a carga horária é exagerada, muitas vezes passando dos limites de 8 horas, 10, 12 horas diárias de atividade, justamente por isso. Então, a finalidade dessa lei é justamente trabalhar com esses profissionais, principalmente os motoboys que têm essa carga horária superior, muitas vezes muitas entregas por dia, correndo para um lado, correndo para o outro. Então, a finalidade da legislação, na realidade, é regulamentar principalmente aos motoboys também, que são uma grande massa que vem sofrendo com esse ponto. Agora, algumas empresas, elas já têm também um contrato com algumas empresas de motoboy, por exemplo, empresas de restaurantes, lojas. Tem umas empresas, elas já fazem esse contrato justamente com uma empresa que trabalha só com esse público, né? Com os motoboys. Exato. E aí, esse contrato? Exato. Nesse ponto é válido? E pronto. Nesse ponto, a gente precisa realmente avaliar cada ponto. Cada contrato precisa da sua avaliação. Avaliação profissional, competente. Porque nessa circunstância, sim, ele é válido. Ele é válido você ter uma empresa que terceirizar esse profissional, terceirizar essa atividade, é válido, não tem restrições. Por exemplo, uma pizzaria que terceiriza uma empresa para fazer entregas, uma hamburgueria que faz esse procedimento, não existe restrições para isso. A realidade é contratar empresas que realizam a contratação direta desses profissionais, que pagam salários, que contratam eles, como é o procedimento, tudo isso que ainda precisa ser muito avaliado, porque não existe, como estava dizendo, não existe uma regulamentação exata. Então, a gente precisa construir isso. Esse motoboy, por exemplo, dessa terceirizada, ele é contratado direto, ele recebe por entregas, ele contribui para o INSS. Então, como está essa construção? Então, tudo isso que precisa ser avaliado.
mas pode ocorrer essa contratação, pode haver essa terceirização, não existe restrições quanto a isso. Até porque, às vezes, as empresas elas se sentem mais seguras contratando uma empresa terceirizada, né? Em caso de acidentes, em caso de alguma coisa que aconteça com o seu motoboy, eles não têm nada a ver. Exato. Né? Tem isso, né? Tem. E a construção empresarial, ela forma muito bem isso, mitigar os riscos. Isso. Mitigar os riscos do trabalho, mitigar os riscos que a gente tem num contrato de trabalho direto com um contrato de uma terceirizada, de uma empresa em condições de realizar essas contratações. Então, para a atividade empresarial é de muito valor esse procedimento. Então, é interessante acontecer. Então, é válido a construção desse contrato. Exato. Atualmente, que direitos os autônomos eles têm? Perfeito. O profissional autônomo em si, ele tem uma construção liberal, ou seja, ele precisa construir com o seu contratante os seus direitos, o seu horário, sua atividade, toda essa circunstância. O profissional autônomo em si, ele também tem obrigações. Ele tem que buscar resolver, ou seja, ele tem que ir ao INSS, ele tem que abrir o seu programa de pagamento, realizar os seus depósitos. Então, deixa de ser uma obrigação que nós temos no contrato seletista do empregador e passa a ser do funcionário, digamos assim, do profissional autônomo. Ele tem que ir com o seu carnê, pagar o seu carnê, todo esse procedimento para que ele tenha direitos. Sim. E esses direitos seriam aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade. Então, esse é o melhor procedimento que ele deve fazer. É buscar abrir uma matrícula no INSS e realizar as contribuições. Muito bem. Nós já temos pergunta, vamos soltar aí nosso áudio. Bom dia, manhã da gente. Gostaria de fazer uma pergunta ao advogado. Eu tenho 5 meses numa casa. Após eu sair com 5 meses, eu tenho direito a alguma coisa? Perfeito. Não é o nosso assunto, mas vamos construir um pouco. Responder. A gente precisa saber, na realidade, ficam muito vagas as informações. Quando a gente estuda esse tipo de caso, a gente precisa entender um pouco mais. Vamos lá. A senhora foi contratada? Tem carteira assinada, tem carteira assinada? Se a senhora tem carteira assinada, a senhora tem direitos. Se a senhora é uma diarista, exerce atividade por diárias, um profissional autônomo por diárias, aí existem restrições, não teria direito na saída, direitos restritos pela CLT. Mas se existe a contratação de carteira assinada, vamos levar para esse conjunto, se existe a contratação por carteira assinada, sim, diante de uma saída sem justa causa, existe um pedido de demissão, tem que sempre ser avaliado a conjuntura da saída. Se seria algo sem justa causa, tem direitos a serem recebidos, férias, 13º salário, aviso prévio, saldo salário. Tem uma construção aí que a gente precisa analisar cada caso, e esse é um dos pontos específicos. Com certeza, né? Tem mais pergunta aí, Jai? Certo. Vamos lá, tem mais uma pergunta. É áudio? Pergunta. Vamos ter mais uma pergunta. Já a gente coloca mais uma pergunta. Agora, todos os autônomos, obrigatoriamente, né, tem que ter MEI, por exemplo? Pronto. O bom é ter um MEI, tipo, abrir sua própria empresa. Perfeito. O MEI hoje é uma forma, na realidade, de regulamentar o profissional autônomo. Que ele tenha um CNPJ, que ele exerça a sua atividade através desse CNPJ e, com isso, abrindo um MEI, existe a possibilidade de uma contribuição específica, uma guia única para essas contribuições. Então, na realidade, o MEI é um facilitador do profissional autônomo. E nessa conjuntura, não existe, claro, a obrigatoriedade do profissional autônomo ter um MEI. Mas existe a interessante regulamentação do MEI, ou seja, você contribui de forma correta, você tem um CNPJ cadastrado, você emite notas fiscais, então isso depende da conjuntura do seu contrato. Então, nesse vínculo, respondendo a pergunta, não necessariamente precisa, mas, se quiser, é uma regulamentação e um ajuste, tanto dos contratos que são estabelecidos. É verdade. Como é que acontece a contribuição com o INSS?
dessas pessoas. Perfeito. Quando a gente tem um profissional autônomo, ele tem uma matrícula específica. Certo. Nesse ponto, ele contribui com 11%, a partir de 11% do salário mínimo, através do CPF. Então, nessa construção, a gente tem as guias, ou seja, fica a critério da análise do trabalhador quanto ele quer contribuir, quanto ele exerce a atividade dele, quanto ele recebe da atividade dele. Então, nessa conjuntura, ele apresentando ao INSS, o INSS emite as guias vinculadas à contribuição que ele está realizando, aos valores que ele alega receber, e a partir disso ele vai contribuir. A partir de 11%, ele passa a contribuir com o INSS do salário mínimo. Já a questão do MEI também, que a gente precisa declarar. Embora seja uma regulamentação, mas existe também atividade que precisa pagar 20% em cima do INSS. Então, nessa conjuntura, são essas características aí que a gente tem de contribuição. Maravilha. Deus pergunta, não é isso? Olha lá, solta aqui. Meu nome é Reinaldo, paguei contribuição por quase 30 anos, hoje tenho um MEI, tive que passar por uma intervenção cirúrgica e vou ficar afastado por 40 dias. A pergunta é, estou atrasado com o MEI, posso dar entrada no auxílio? Caso não, se eu atualizar, consigo o auxílio? Perfeito, é uma dúvida muito importante que as pessoas precisam compreender. Quando a gente trabalha tantos anos assim, a gente precisa continuar com essa atividade através de contribuições do INSS. O INSS tem um caráter de segurado, ou seja, o procedimento dele dura 12 meses como segurado. Então, nessa circunstância, ele precisa realizar as contribuições após a saída da atividade dele de 30 anos, que ele passou a ser MEI, ele precisa regular as contribuições dele para que ele se mantenha um segurado do INSS. Ao momento que ele se mantém um segurado do INSS, ele pode emitir, ele pode fazer a solicitação do auxílio dele. Nessa conjuntura, precisa analisar até quando está atrasada a MEI, quando ele entrou em atraso da MEI, se entrar dentro desse prazo que a gente tem como segurado, que o INSS dá um prazo para ele regulamentar, ainda considera essa regulamentação dele, ele pode pedir o auxílio. Mas se passou esse prazo, ele precisa autenticar, realizar novamente os pagamentos, passar o período da concessão dos pagamentos, das contribuições contínuas dos pagamentos, e a partir daí ele teria direito ao auxílio. Muito bem. Tem mais pergunta, tá? Vamos lá, coloca aqui. Vamos lá. Oi, bom dia, sou MEI e precisei dar entrada no auxílio doença. Já acabou o período de afastamento e não recebi ainda. O que fazer? Então, ela é MEI. Ela teve que dar, né? Precisou dar entrada nesse auxílio doença. Perfeito. Porque já acabou o período de afastamento dela. Pronto. Nessa circunstância, nós temos uma questão burocrática nesse ponto, que é o INSS, a atividade do INSS. O INSS hoje, nos últimos anos, a gente percebeu que ele vem muito carregado, muito corrido, muitas coisas acontecendo. Então, se foi dada entrada nesse procedimento e já foi aprovado, o INSS vai arcar com os valores, inclusive os valores retroativos, nesse ponto. Então, a partir daí, a gente precisa ter uma análise de quando finalizou, e com a finalização, já dada entrada nesse período, embora o atraso do INSS, mas ele vai receber a carta concessão ou negativa. A gente tem também essa possibilidade. Então, precisa se analisar essa circunstância, mas diante da passagem do prazo, o INSS também, na aprovação, ele realiza o pagamento dos valores. Maravilha. Temos agora um áudio, né? Solta o áudio, por favor. Faz 10 anos que ela trabalhava nessa farmácia, pediu as contas para ir trabalhar em outra. Eu gostaria de saber se ela tem direito a receber tudo pelo pé. Fazia 10 meses que ela não recebia vale-refeição, ela não pagava comissão, fazia mais de ano que ela não pagava comissão, e nem quando ela deixou de pagar, ela não comunicou, simplesmente ela deixou de pagar e pronto. Aí eu gostaria de saber como é que a gente faz para resolver essas coisas. Perfeito. Aí a gente tem uma boa discussão do empregado com o empregador, certo?
Nessa situação, a partir do momento, em base, em regra, a partir do momento que o trabalhador pede demissão, os direitos dele são reduzidos. Mas, diante dessa circunstância, ocorreu o que nós chamamos de rescisão indireta, ou seja, o trabalhador ensejou atividades, realizou atividades de desqualificação do contrato de trabalho. Então, o melhor procedimento seria entrada de uma ação na Justiça do Trabalho para recuperar esses valores, para discutir essa questão, discutir esses quesitos e justamente levar à autenticação de um juiz essa possibilidade. E aí, nesse procedimento, a gente pede a reversão do pedido de demissão para um pedido sem justa causa, uma saída sem justa causa diante de uma rescisão indireta. Então, aí os direitos, como ela disse, o direito pelo pé, ou seja, aquela quantidade de direitos da CLT. Então, a partir daí, diante desse pedido de demissão, somente num ponto agora de uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, seria possível a avaliação desses pedidos pelo pé. Maravilha. Quero aqui agradecer a você pela participação. Obrigada. Obrigada a você que participou aí junto com a gente também, tá, gente? Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Fico muito feliz com a apresentação, a possibilidade de conversar um pouco, trazer um pouco de informações aos trabalhadores e aos empresários também. Tá aí, viu? Volta mais vídeos. Pode deixar, obrigado. Bom, gente, olha só, temos aí já 3 vídeos que já estão concorrendo aqui. Vou levantar aqui pra gente ver